vídeo de violão da Camerata em Casa. E hoje vamos retomar tudo que vimos, né? E avançar, né? Então, assim, primeiro de tudo, vamos aos estudos, os treinos, né? Antes das músicas que a gente está começando a trabalhar, né? Muito importante a gente começar a utilizar os mínimo 3 dedos. A gente utiliza o violão com os 4 dedos, tá? Então, por enquanto, vamos treinar os 3, mas é importante treinar. Como? Com as casas, os espaços, lembra das casinhas? Corda solta quando eu não aperto. Eu empurro a cordinha, né? Apertar a cordinha lá para a madeira. Aí eu consigo fazer a notinha daquela casa. E é exatamente isso que a gente vai treinar, tá? Então, muito importante, ó. Polegar atrás, não existe um lugar específico para polegar. E sim, ele precisa ajudar a essa pressão que o nosso dedo faz na corda para sair o somzinho. Porque senão, falta a pilha, né? Lembra disso? Aí não dá, né? O que precisa? A gente precisa estudar para chegar a fazer esse som, né? Ó. Viram? Então tem que treinar mesmo. E não tem jeito, né? Todas as pessoas no mundo que vocês possam ver algum vídeo ou pessoalmente tocando, elas passaram exatamente por isso que vocês estão passando e eu passei também, tá? Então essa coisa de conseguir fazer um som na corda, tudo isso, tá bom? Então um treino que a gente precisa fazer, que é muito importante, seja com palheta ou com dedo, né, na cordinha, é casa 1, casa 2 e casa 3 na primeira corda, lá na primeira linha, tá? Depois a gente vai subir as cordas até chegar na mais grossa, na última corda, tá? Então vamos lá. Como é que a gente faz com o metrônomo, lembram? Então vou simular aqui o nosso metrônomo. Ó, 1, 2, 3, 4. Agora eu vou subir. Então, depois que eu tocar esse, o tempo que está acontecendo já é para preparar a outra cordinha que eu preciso treinar essas 3 casinhas, tá? Ó, então eu cheguei aqui, né? Subindo. 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 Subindo, ó, última cordinha. Tá? Muito importante tocar, toquem junto com o prof, tentem fazer esse tempinho junto com o prof no vídeo, tá? Voltem ali, se perderem, não tem problema, mas é muito importante esse treino todos os dias, dentro daqueles mínimos 15 minutos, tá bom? Agora eu tô lá em cima, né? Lembra que a gente chegou agora até aqui em cima, a gente vai descer, tá? Então começando lá de cima até chegar lá no primeiro andarzinho, né, na primeira cordinha nossa. Então lá no último andar, tá? Lá na cobertura do violão. 2, 3, 4. Descendo. Descendo.
descendo, descendo, descendo. Certo? Combinado então. E aí, se sentir um pouquinho o pulso, né, é normal, mas aí dá uma paradinha, dá uma relaxada, solta bem. O importante é não forçar, né? Nunca tensionar, tá? Então, solta e tal, volta e continua o treino. Aí incomodou, para um pouquinho e tal, continua o treino. Porque aos pouquinhos a gente vai fortalecendo. A gente não pode se machucar, não podemos se lesionar, mas ao mesmo tempo a gente tem que ir fortalecendo, né? É uma academia, né, do violão, né? Então o corpo nosso vai se acostumando ao tocar violão, né? Para isso a gente precisa repetir para a musculatura dos dedos, da mão, né, do braço e o resto do corpo se acostumar ao violão e como se toca, né? Que ele não sabe ainda, então a gente está ensinando para ele. E com isso só repetindo mesmo, tá? Não tem mágica não, certo? Ok, finalizada essa parte do treino, todos os dias eu vou para as músicas, né? E aí a primeira música, lembram? Pode ser com... A gente começa primeiro lá embaixo, né? Ou na primeira corda ou nas duas primeiras cordas, né? Depois tem a corda de cima, que é a outra parte da música. Mas lembrando das casas, né? Vamos pensar agora. Eu vou fazer um exemplo com duas cordas, mas vocês podem tocar com uma só, caso fica muito difícil acertar as duas, sair som das duas, tá bom? Então fiquem bem tranquilos nesse sentido. Na música ainda não vou definir exatamente os dedos, porque é importante vocês irem trocando os dedos também, principalmente se for uma cordinha só, né? Com duas também dá para trocar, ó, de vez em quando, né? Para não forçar tanto uma só, né? Mas aqui com uma cordinha tu tem mais opções ainda, né? Tá? Então é importante realmente ir trocando os dedos e tal, ou indo por associação, já que é assim, né? A gente vai começar no 0, 5 e 2, ó. Aí, esse 5 e o 2, ó, eles estão numa certa distância, que eu, por exemplo, eu prefiro de usar o terceiro dedo, no 5, e o dedo 1 na casa 2 ali, né? Porque ele está mais pertinho da casa 2 do que esse aqui correr. Ou esse aqui, por exemplo, já começar aqui, ele vai ter uma distância muito maior do que eu começasse com o terceiro dedo. Olha, aqui ele já está bem mais pertinho, né? E aí vocês vão ver que no estudo do violão e nos instrumentos em geral, o menor movimento possível é o ideal, né? Cuidando postura, cuidando, claro, vários elementos, mas quanto menos tu percorre, mais tranquilo tu chega, né? Sem correria e mais preciso também tu consegue, né? Sem a correria, ai meu Deus do céu, ai o dedinho vai e volta, coitado, um só não dá, né? Quantos dedos a gente tem na mão, né? Então, por favor, né? Um só trabalhando a judiaria com ele, tá certo? Então vamos fazer os tempos. Lembrando que a gente começa o estudo da música com 4 tempos e a gente vai diminuindo até chegar no tempo dela, que é 2, tá? Então eu vou fazer o exemplo de 4 e aí vocês diminuem conforme a facilidade de vocês. Lembrando que eu vou tocar 2 cordinhas, mas podem tocar uma. Ó, 3, 4. O que aconteceu então?
Só que eu acabei não falando o resto das casinhas que estão nos vídeos anteriores. Eu não falei todas as casinhas, né, para vocês. 0, 2, 5, 2, 7, 0, 5 e o 10. Né? Vamos fazer mais uma vez então. 3, 4, 0, 5, 7, 0, 5 e o 10. E aí repete tudo de novo. Tá? Treine bastante isso também todos os dias. Se fica muito difícil ainda duas cordinhas, uma cordinha, mas vai experimentando até chegar às 2 cordinhas. Agora, a outra parte da música, que é as mesmas casas, porém a gente vai lá para a cobertura, lá para o último andar do violão, que é a 6ª cordinha, né? O misão ali, tá? Então a gente tem, ó, corda solta também, né? 0, 5, 2, 7, 0, 5 e 10, tá? 4 tempos também, reduzindo depois até chegar a 2 tempos, tá? Vou fazer um exemplo de 4. 3, 4. E aí, repetindo, tá? Ficou fácil? Começa a fazer agora com 3 batidas até chegar a 2. Combinado? Cuidem que a mãozinha sobe mais para chegar nessa última corda, né? Para alcançar, né? E lembrando de ir trocando os dedos, tá? Bem importante também. Agora, vamos relembrar o EIA, né? Então, assim, ele tem o 3, ele tem o 8 e tem o 10 e o 0. Né? Então a gente vai começar fazendo, ó, com um toque, ó. 8, 8, 10, 10, 0. Espera e 8, 3, 8, 8, 10, 10, 0. 3, 8, 8, 10, 10, 0. 3, 8, 8, 10, 10, 0. Vocês repararam que quando eu tenho 10, 10, 0, tem um tempinho, ó, para me preparar já para voltar pro 3. Eu não posso ficar aqui de boas, ó. Ah, coisa boa, eu tenho um tempão para descansar agora, depois eu vou voltar lá pro 3. Não, esse tempinho eu tenho que usar para o meu movimento da mão, né? Ó, preparando e 3, tá? Então é importante isso. Segunda versão que dá para fazer já com um grauzinho de dificuldade maior, tá? Ó, 1, 2, 3 e 3, 3, 8, 8, 8, 8, 10, 10, 0. 3, 3, 8, 8, 8, 8, 10, 10, 0. 3, 3, 8, 8, 8, 8, 10, 10, 0. 3, 3, 8, 8, 8, 8, 10, 10, 0. Então ficou duplas, né? De 3, 3, duplas de uma dupla só de 3, duas de 8, 8, 8, 8, 8. E aí o final é igualzinho. 10, 10, 0. E se colocando para o recomeço. E aí ela vai fazendo looping, né? Certo, gente? Então, muito importante treinar isso também, tá? Aí o prof vai fazer agora, então, um pouquinho da versão com os acordes, tá? Estão acompanhando o baixo. E aí vocês vão manter também o estudo que eu fiz agora com vocês,
para tentar acompanhar junto com o prof. Vamos lá? Então eu vou fazer primeiro com... Eu vou fazer já o de 2. Aí vocês podem colocar só um se ficar complicado, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4. 3, 3, 8, 8, 8, 8, 10, 10, 0. 3, 3, 8, 8, 8, 8, 10, 10, 0. 3, 3, 8, 8, 8, 8, 10, 10, 0. 3, 3, 8, 8, 8, 8, 10, 10, 0. Lembrando que vocês vão continuar tocando esse aqui enquanto o prof está tocando aqui, tá? E aí o prof estava falando com a boca justamente as casinhas de vocês, né? Combinado? Então fica o treino, tá? Para estudar todos os passinhos do treino ali, desde o de um toque até os de dupla, tá bom? E sem esquecer da primeira música, o BTV, bem importante. E o nosso super treino, né? Das casinhas e dos andares, né? Subindo até o último andar, ou seja, até a última cordinha mais grossa. Tá? Bem devagarinho, né? Como a gente estava fazendo antes, né? E assim por diante. Certo, pessoal? Então, estudem bastante, treinem bastante, tá? Se precisar, mandem mensagem pro prof, tá? Para esclarecer algum trecho, alguma coisinha que vocês não entenderam. Combinado? Então, até a próxima. Tchau, tchau.